É uma coisa muito simples. É preciso percebermos que aquilo que é determinante na equação energia e crescimento económico é a parte da energia. É sempre a energia que determina a variável da economia, não é ao contrário. Mas a percepção geral, como sabemos da sociedade, é que aquilo que é determinante é qualquer coisa que chamamos de economia, não é? Ciclo económico, e depois a energia é qualquer coisa que está, enfim, que vem quase como uma infraestrutura que está ali ao serviço. Não é verdade. A equação energética é fundamental. Não vai haver crescimento. Os nossos políticos falam de crescimento inutilmente, é uma espécie de mantra que penso que é preciso utilizar socialmente, mas não vai haver energia. Porquê? Porque mesmo com as fontes alternativas energéticas, como se disse aqui, sim senhor, elas são potencialidades magníficas, mas elas não correspondem, elas não têm a intensidade, a potência para moverem os modos de vida e o tipo de sociedade que nós temos. Temos que reinventar também a sociedade. Se temos uma sociedade com energias alternativas, a sociedade tem que ser reinventada. Quer dizer... A tecnologia é só uma componente da nossa civilização. Exatamente. A nossa civilização tem que adaptar-se à nossa exatamente. tecnologia. Portanto, as fontes energéticas não são neutras face ao modo de vida. É isso que eu queria dizer. O nosso modo de vida é qualquer coisa que tem muito a ver e diz muito das fontes energéticas disponíveis e que são mais utilizadas. E, portanto, isso é também um fator decisivo. Outra coisa que eu também queria sublinhar aqui, antes de nos irmos embora, é que esta situação é uma oportunidade civilizacional. É uma oportunidade civilizacional. E, como disse, isso tem que ser compreendido enquanto tal. E enquanto nos obstinarmos numa espécie de solução de engenharia, nunca estaremos a modificar as premissas do problema, porque não é essa a função da engenharia, obviamente, não é? E portanto, é preciso modificar aqui uma série de premissas de toda esta questão. O Vítor Oliveira Jorge estava aqui a sublinhar diversos aspectos que têm a ver com a antropologia e com outras culturas. Como nós sabemos, não estão apenas as espécies biológicas a desaparecer, estão a desaparecer as culturas. E este fenómeno é paralelo um ao outro. Quer dizer, é tão importante o desaparecimento de espécies vivas quanto o desaparecimento de culturas. Não tenho visto este facto suficientemente sublinhado, nem pelos antropólogos, não é? Quer dizer, parece que a antropologia aceitou que as culturas alheias, de alguma forma, ao modo de vida ocidental, e sobretudo aquelas muito minoritárias, mas que muitas vezes são as mais interessantes até, que esse é uma inevitabilidade. Parece ser uma inevitabilidade, muitas vezes, para a antropologia. Mas, se formos escutar o debate que se faz hoje no Brasil, essas culturas são entendidas como uma fonte de reflexão e de compreensão de todas estas questões de uma grande riqueza. Já que estamos a citar nomes, o pensador como Latour coloca-as claramente numa das dimensões fundamentais da sua reflexão. Não é? Portanto, temos aqui biodiversidade, diversidade cultural e, sobretudo, uma diversidade conceptual das nossas existências. Era aquela questão que eu dizia: conseguiremos nós viver em dois mundos, que é um mundo, evidentemente, um modo que estamos habituados de nos projetarmos na realidade, não é? E, de alguma forma, entendemos que ela é moldável à posição do sujeito. Reparem como a pintura ocidental é isso mesmo, a perspectiva é tudo isso, não é? Quer dizer, um sujeito que aquilo que lá está já é, no fundo, a representação dessa projeção, dessa posição do observador e do criador do lado de fora, não é? Penso que são as questões do Hegel um pouco, não é? Mas, portanto, toda a construção civilizacional que nós fizemos é, precisamente, não apenas o afirmar dos objetos, mas, sobretudo, o afirmar de um sujeito que não está nos objetos, não está contido nos objetos. É, de alguma forma, resistente à mutação dos objetos. Essa resistência à transformação dos objetos é, no fundo, a lógica adaptativa da COP21.
da mitigação, que é a palavra-chave que está na conferência. Mitigação. Vamos lá mitigar isto, mudar, adaptar, pronto, porque nós, os seres humanos, estaremos sempre numa posição imutável. Ora, essa posição eu julgo que não vamos ser capazes civilizacionalmente de erradicar. Mas eu diria, mas então, se queremos sobreviver, juntemos uma outra esfera, que é aquilo que eu chamo de esfera da Terra, que é precisamente a esfera da entrada nas formas, de sermos capazes de nos adaptarmos aos próprios movimentos, que não são movimentos de origem humana. Sim, mas o que me parece é que as questões ambientais mostram precisamente isso, que nós ainda não vimos. É que, na verdade, nós nunca deixamos de estar na Terra. E esse modo dicotómico de pensar o mundo e a Terra é uma premissa, que, na minha opinião, é errada, que também formata depois as decisões da COP21, ou pelo menos as pretensões da COP21 e por aí Tem razão. Porque nós, efetivamente, nunca deixamos de estar na Terra. E aquilo que nós fazemos não é só de origem antrópica, é de origem tecno-natural. Porque as nossas emissões humanas entram nos circuitos naturais e depois refletem-se nas nossas vidas. Nós, efetivamente, estamos na Terra. E os mundos não são as ideias que nós temos e que depois nos levam a decidir determinadas coisas, mas não são ideias. A Terra está sempre lá, esteve sempre e vai estar. Mesmo que a gente esteja cá ou não. Eu diria Esse é que é o grande problema. Eu diria que a crise ambiental, que é muito mais do que a variação climática, é mais, muito mais. Mas esta crise ambiental que se está a formar, estamos numa fase de formação, uma grande crise ambiental, ela está-nos a obrigar a ver que estamos na Terra. Está-nos a obrigar a ver. O que eu estava a dizer não é isso. O meu desejo até é que essa compreensão do estar na Terra se afirme. O que eu estava a dizer é que, enquanto seres humanos, o ser humano é um ser que nunca é um ser completamente adaptado ao meio, seja ele qual for. É um ser que sai do seu meio ambiente. Isso é uma questão filosófica e evidentemente fundamental. O ser humano não é um ser do meio. Será É ou um será? ser... Imagina que sai. Mas isso já é questão. Eu acho que imagina. Ora bem, precisávamos de um novo tipo de ser humano que fosse capaz de viver as potencialidades do humano, que são sempre de exílio interior, não é? De imaginação, se quiser, mas também sermos capazes, ao mesmo tempo, de ser seres adaptados ao grande movimento da Terra. Eu não sou cientista social, mas tanto quanto sei, por exemplo, os aborígenes australianos, a função deles, estar no mundo, é preservar o mundo. Portanto, o trabalho de um ser humano é não estragar o meio ambiente. Os lugares são sagrados e, portanto, precisam ser preservados. Portanto, a atuação deles, a sua sobrevivência tem que ser tal que ela não coloque em risco e nem altere a paisagem. É uma relação muito mais profunda. Mas eu penso que isso é o paleolítico. Eu não sei se estou errado, não sou especialista, mas eu julgo que a cultura do paleolítico é muito isso também. A maior parte da nossa história é a história do paleolítico, não é? Digamos, é a dimensão mais vasta. Muito do paleolítico eu vejo pessoalmente como uma cultura da terra, neste sentido, onde os pontos animista, exatamente, e onde, por exemplo, o facto da gruta paleolítica, de uma gruta onde há pinturas, não é? O facto, por exemplo, de tudo aquilo ser um universo não para o contemplador, mas um universo para a da sobreposição, da gravura, não é? Constante, tudo isso me fala muito de uma compreensão, de uma geoarte, quer dizer, é uma arte da terra, é uma arte de seres que estão ainda nessa dimensão da terra. Se me permitissem, sem querer ser, como é que é dizer, deselegante, iria pedir se podíamos concluir aqui. O seguinte é que, ao contrário dos outros dias em que normalmente temos que sair às 5h30, hoje deveríamos ter saído às 5,
porque está ali a Isabel, que eu estou agora a focar. Estamos a tempo. Diga, estamos a tempo. Pronto, tranquiliza-me. Que existe uma sessão, imaginemos nós, não sei se é para nos tranquilizar de todos estes problemas, no Paço Episcopal, não é? Com o Sr. Bispo do Porto e com mais um colega meu, e eu vou lá também falar, não sei bem de quê, o que é uma coisa que me tranquiliza imenso, porque não preciso de preparar. De maneira que, não sei se o Jorge... Sim, com esta evocação do Paleolítico, eu ficaria por aqui. O Paleolítico pode ser... Há um grande poeta norte-americano que eu admiro profundamente, que é desconhecido em Portugal, Gary Snyder, que é um homem que se inspira precisamente em culturas hoje ainda, nós diríamos, muito próximas do tal, podemos imaginar que seja o Paleolítico, os aborígenes um pouco, não é? Mas ele inspira-se muito desta ideia de que estes estratos da pré-história humana permanecem connosco e temos muito a aprender com aquilo que permanece deles na nossa natureza. E precisamente essa relação com a terra e com os seus caminhos, o aborígene é aquele que encontra caminhos que nós não vemos, não é? Etc. Os caminhos que são os caminhos geológicos, animais, etc. Portanto, essa multiplicidade de caminhos que cada tipo de ser na Terra sulca, ele diz, é esse o futuro da humanidade. Mas isso é muito interessante porque, só dizer isto, se puderem vejam os vídeos que estão do Ingold nessa tal página do Facebook que eu referi, que se refere à minha palestra da próxima quinta-feira, mas não é para fazer propaganda dela, porque aliás estamos aqui no Porto e ela é em Lisboa. Não é nada disso. É porque eu fiz lá uma espécie de coleção. Por exemplo, um dos vídeos que lá está é um debate entre o Ingold e o não n'avons jamais été moderne, como se chama, que ainda agora referiu, o Latour, o Bruno Latour, e que é muito curioso. O Bruno Latour também tem que se lhe diga. Toda a gente tem que se lhe diga, todos os pensamentos têm que se lhe diga, desenvolvem para outros pensamentos, são muito interessantes. E, de uma maneira geral, estes problemas que o Jorge estava a pôr sobre outras ontologias, por exemplo, o Descola é o que ele faz, não é? Cria ou define 4 grandes ontologias, mas depois vem o Ingold e diz que ele está a fazer, no fundo, uma visão, como se fosse a visão de fora do mundo, não é? Como uma ontologia que lhe permitiria ver as outras ontologias todas. E o Descola responde, não, eu estou a ver isto segundo a filosofia ou ontologia, apesar de tudo ainda ocidental, ainda naturalista. Esse é o problema. E esse nós não conseguimos nunca descolar. É talvez um debate entre precisamente estas duas esferas que nós Exato. julgamos que podemos. Será que podemos habitar só uma delas? A minha aposta é não. Mas precisamos das duas. Eu penso que nós, quer dizer, eu penso que, digamos, a visão do Ingold é mais promissora em termos de futuro, é mais ousada e é mais, vou usar a palavra, embora essa palavra esteja muito gasta e cansada, que é mais revolucionária naquilo que sugere de uma relação do ser com o mundo totalmente oposta àquela em que nós vivemos. A do Descola é uma visão profundamente culta, profundamente informada de antropologia, comparatista, não é? Em que estabelece um conjunto de contrastes muito na linha do Levi-Strauss e do estruturalismo levi-straussiano, que evidentemente é uma coisa pela qual temos que ter o maior respeito, não é? Porque é um dos grandes pensadores do século XX. Mas quer dizer, apesar de tudo, parece-me que quem abre fissura, quem estabelece um momento de ruptura em toda esta problemática, e não é sem razão que ele começou por estudar os caçadores-recoletores, não é? Foi o Tim Ingold. Eu penso que eu estou aquele livro, para quem esteja mais à vontade no francês do que no inglês, não quer dizer que eu não tenha lido os livros do Ingold em inglês, mas estou a dizer é que o francês para mim se me torna de uma clareza como se fosse perfeita. Este último, Marcher avec les Dragons, que é uma antologia de textos do Ingold, onde ele fala desta problemática toda. Todos estes problemas que o Jorge Leandro Rosa esteve aqui a abordar, como o fundo filosófico deles, não me refiro ao pormenor, porque sobre esses não percebo nada, mas são abordados, de facto, pelo Tim Ingold. Eu encorajava, e até mais, eu ia sugerir, agora que já a Isabel me está ali a fazer um sinal, iria mesmo sugerir, se não podíamos repetir uma coisa que a gente já fez uma vez, há anos, que foi aqui na Fundação, mas foi na sede, foi ali naquele edifício, que foi um debate em que cada um pegou num dos capítulos do The Perception of the Environment, não é?
Não todos, porque são muitos, e abordou isso e expôs, e fizemos 2 dias de debate, não é? Não tivemos muita gente, mais uma vez, não é? Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, hoje em dia, anda num sistema de produção académica, como a gente sabe, não é? Quer dizer, tal maneira que não consegue ler. E para se estudar uma coisa destas é preciso ler durante muito tempo. Mas eu acho que era muito interessante isto, que é um problema essencial. Quer dizer, e justamente, no outro dia, o Jorge Fitas Branco estava ali a dizer, estas associações, estas sociedades científicas, Société Savante, já não têm grande pertinência no mundo de hoje, porque é no mundo académico que nós nos legitimamos, que nós somos avaliados, etc. E eu penso, e disse aqui publicamente, que eu acho que, apesar de tudo, nós temos um papel a cumprir, porque nas universidades nós estamos de tal maneira empresariais já, as universidades já se tornaram empresas de tal maneira que só fora desse ambiente, não é, do lucro imediato e do curto prazismo, que é o ambiente da produção, é que nós podemos realmente pensar, porque nós só podemos pensar sem limite de tempo. O pensamento é contrário aos limites de tempo que nos impõem, não é? Mas eu cumpro-me como é que eu ia dizer, pessoa que convidou o Jorge a fazer esta conferência, a congratular-me muito, se posso dizer estas palavras finais, pela sua presença. Mais uma vez, estimulou aqui um debate extremamente interessante e abriu-nos para outros caminhos, de maneira que tenho que lhe agradecer muito. E afinal, a sala até se compôs. Uma salva de palmas para o Jorge.